Diz amém? Graças a Deus. Vamos lá para Juízes. Aleluia. Eu não sou muito adepta ao Velho Testamento no sentido de pregação. Mas desde ontem o Senhor está queimando o meu coração em relação a uma passagem. E eu queria, sim, trazer para a igreja algo que Deus está trazendo ao meu coração. Eu queria que você já fosse lá em Juízes 10. 349 anos, Israel foi liderado por juízes. Não por reis, não por profetas, mas por juízes. E diz a teologia, alguns teólogos dizem que os livros de Juízes foram escritos por Samuel, mas nada ainda certificado, embora penso que foi escrito para os próprios juízes. Então são 14 juízes que lideraram Israel em 349 anos. E eu vou estar falando de um juiz, lá no versículo 10, você pode abrir comigo no capítulo 10, aliás, que eu vou estar falando de um juiz que passou, né, por essa fase de liderar Israel. O nome dele, tá, está ali em 10, 10:3. Não é ali que eu vou deter, mas eu quero que você entenda comigo. Esse juiz que liderou, ele era o sétimo juiz a liderar Israel. E todo o povo precisava de um líder, porque sempre assim, o povo sem líder, o povo dispersa. Hoje não tem juízes, tá? Hoje tem pastores, tem líderes, tem ministros, né? Hoje tem pessoas que Deus coloca para liderar povo, para liderar a multidão. Naquela época eram juízes. E não tinha nada a ver com juízes de hoje, de tribunal, não. Eram juízes que eram levantados por Deus para realmente dirigir um povo. E esse homem se chamava Jair Gileade. Diga comigo, Jair Gileade. Ele foi o sétimo juiz de Israel. E ele morreu, ele faleceu e morreu. E Israel, né, depois desse levantou-se Jair Gileadita, né, mas ele era Gileade o nome dele, que julgou Israel por 22 anos. Se você dá sequência no 3, no 4 e no 5, ele veio a falecer, ali nessa fase ele morreu. Bom, Israel, presta atenção agora comigo, vamos lá para o 6. Você está aí, 10:6? Agora você lê comigo 10:6, por favor. Depois que esse juiz morreu, Jair, ele morreu, Israel ficou novamente escravo. Israel ficou 18 anos sem um juiz. 18 anos ele ficou sem um juiz. Não se levantou mais juízes naquele período de 18 anos. Porque eu não sei, mas a palavra de Deus diz assim, ó. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Presta atenção. Eles estavam sendo liderados, eles estavam sendo conduzidos para o Senhor. Simplesmente quando Jair morreu, esse juiz morreu, eles tornaram a fazer o que era mal ao Senhor. Que tristeza, né? Quando realmente a gente desfoca das coisas, quando a gente realmente observa, começa a observar as pessoas e as pessoas, né, morrem, as pessoas deixam de existir, ou as pessoas deixam de liderar, o que fez Israel? Tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quando nós deixamos de seguir a Deus, quando nós deixamos de seguir as instruções de Deus, nós fizemos o que é mal aos olhos do Senhor. E eles não só fizeram o que é mal, eles serviram a outros deuses, a Balaíns. Balaíns é uma entidade que cultuava demônios da natureza. Eles começaram então a acreditar nos demônios da natureza. Depois eles foram para Astarotes. Sabe o que é Astarotes? É todas as mães que tem por aí hoje. Astarotes é a Nossa Senhora D, a fulana D, a fulana D. É uma entidade feminina que é a deusa da fertilidade e da luxúria. Eles começaram a cultuar a deusa da luxúria, o deus da natureza. E eles foram ainda, olha só, e aos deuses da Síria, aos de Sidom, ao de Moabe, aos de Amonitas e dos filisteus. E abandonaram o Senhor e serviram a esses deuses. Vem cá. Jesus, o Senhor, era um só. Deus era um só que eles serviam. E esse Deus tinha feito milagres e milagres e milagres. E fazia muita coisa. Já estamos ali na metade, né? Estamos no 7º juiz. E Deus fez muitas coisas boas. Só um momento que ficaram sem um juiz, começaram a fazer tudo errado. E vem cá, para que buscar tanto demônio?
Não é verdade, gente? Se a gente servia um Deus verdadeiro, será que eles não entenderam que bastaria simplesmente se voltar para o Senhor e servir a um Deus? Olha quanto caminhão de demônios eles foram oprimidos e opressos por deixarem a Deus. Quando nós deixamos a direção do Senhor, a palavra do Senhor diz que quando Deus ele visita, ele cura, limpa a nossa casa, tira todos os demônios, sai da nossa casa, mas se nós não preenchermos com o Espírito Santo, não adornarmos ela com a presença do Senhor, os demônios voltam para essa casa e não volta só um, volta muito. O que aconteceu ali? Eles pararam de servir um único Deus e verdadeiro Deus e começaram a servir Balaíns, entidades masculinas que cultuavam a natureza, o Deus Sol. Começaram as tarodes, prostituição. Começaram a luxúria, o Deus da fertilidade. Se voltaram totalmente para lá. Querido, eu trago para hoje que isso não é diferente. As pessoas, quando elas deixam de seguir o Senhor, elas inventam os seus próprios deuses. E você sabe que ali está falando de cidade? Cada cidade tem uma entidade. Você sabia disso? Pastora, hoje não é o culto de libertação, mas eu tenho que te dizer que cada cidade que eles procuraram os demônios tem uma entidade. Em Morro da Fumaça tem uma entidade de demônios feita, preparada para atuar aqui. Em Criciúma tem outra entidade de demônios. E quando a gente deixa de servir o Senhor, a gente automaticamente começa a servir essas entidades. Deus é bom? E aí, continuando, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, nos qual nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram. Todos os filhos de Israel estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Eles estavam em Gileade, que é a cidade do perfume, que é a cidade do bálsamo, com a cidade da rocha, mas eles estavam sendo oprimidos pelos inimigos. Eles estavam realmente ali onde que Deus colocou eles para estarem, mas eles não estavam mais servindo a Deus. Quantas vezes nós estamos aí aonde que Deus nos colocou, mas nós paramos de servir a Deus. E o que aconteceu? Se você dá sequência, Maxwell, dá sequência no outro. No 9, por favor, Maxwell. Os amonitas passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Não basta só eles se desviarem do Senhor. Não bastou só isso. Os inimigos vieram para a casa deles, para o lugar onde eles estavam, e começaram a oprimir. Porque quando nós abrimos uma portinha, uma vírgula, Deus ele é cavalheiro. Ele diz assim, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas o inimigo não quer simplesmente que tu sirva. Ele quer tomar conta de toda a tua casa, de tudo que tu tem, de tudo que tu possui. E não deu outra. O povo ficou angustiado. Quem já teve uma opressão maligna? A gente aqui na quarta-feira, a gente ora muito por isso. Opressão maligna. Se sente angustiado. Se sente, parece que não tem direção. Querido, presta atenção. Muitas das vezes é porque nós saímos da vontade do Senhor. Você está aí, gente? Você está aí? E a ira do Senhor se acendeu. Você está aí comigo? Vamos acompanhar no telão então, que é melhor. Passa lá o 10, por favor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos a Balaíns. Eles tinham consciência que estava errado. Eles sabiam que eles estavam fazendo coisa errada. Quantas não são as vezes, presta atenção no que a pastora está dizendo, que você sabe que você está fazendo coisa errada, que a opressão é de algo errado, e você não clama ao Senhor. Mas eles clamaram, só que Deus deu uma resposta dura para eles. Deus deu uma resposta que às vezes... A gente recebe algumas pessoas aqui, elas estão andando errante, estão em pecado, e a gente fica passando glacê, em vez da gente falar realmente a verdade. Sabe o que Deus falou? Pode passar, Maxwell. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel, porventura eu não te livrei dos egípcios?
dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Porventura eu já não te tirei lá do mundo? Porventura eu já não tinha te arrancado o teu pecado? Porventura, você lembra de onde que eu te tirei? Você lembra o traste que você era? Você lembra a traste que você era? Você não lembra o que eu já fiz com você? Ele falou assim, vocês não lembram? Que eu já tinha livrado vocês de tudo isso aí que vocês estão passando de novo? Eu já tinha feito isso. Por que vocês estão passando de novo? Por que novamente vocês me deixaram? Por que novamente vocês inventaram deuses para si? Por que novamente, no decorrer do caminho, você vai ajuntando ídolos, e está aí pesado e agoniado? Pode passar, Maxwell. Também os sidômios, os amalequitas e amonitas vos oprimiram, e quando clamaste a mim, eu não vos livrei da sua mão? Quantas vezes em aperto você me clamou a mim e eu te livrei? Eu sempre digo, querido, é muito melhor estar na mão de legiões e demônios do que de um Deus irado, de um Deus que virou as costas. Porque quando eu estava cheia de demônios na minha conversão, com legião de demônio, o sangue de Jesus veio e me libertou de tudo, amém? Mas quando a gente está na mão de um Deus irado, quem que vai nos livrar? Quando a gente está com uma mão de um Deus que se irou contra nós, quem vai nos livrar? Os demônios vão te livrar? Ele disse, eu não já tinha livrado você de tudo isso? Vocês estão aí no caminho errado por quê de novo? Opressão, tristeza, frieza. Por que de novo? Eu não já tinha livrado vocês de tudo? O que está acontecendo com vocês? Pode passar. Ide, clamai aos deuses que escolheste, para ver se eles livrem no tempo dessa angústia de vocês. Deus, ele foi meio sarcástico aqui. Claro que ele não é, mas às vezes, querido, a gente precisa dessas respostas. Às vezes a gente precisa dar essas respostas também. Ou por que não, às vezes, a gente mesmo tem que chamar a atenção para a gente mesmo e ver que essa opressão, que essa agonia, é porque nós deixamos realmente o caminho do Senhor. Porque realmente nós deixamos a direção do Senhor, a voz do Senhor nos guiando. Aí ele pegou e disse assim, olha, agora vocês estão com tantos deuses, Deus dos amonitas, da Síria, vocês estão com Astarode, vocês estão com os Balaíns, vocês estão com tantos deuses, com um caminhão de deuses, para que vocês precisam de mim? Vocês agora têm a mansão, o carro novo, a luxúria, a tecnologia, vocês agora vestem as melhores roupas, ou por que não dizer que vocês já estão muito sábios na minha palavra? Por que vocês precisam mais de mim? Porque tem isso também. Eu estava vendo o pessoal que está em Belo Horizonte, eu fiquei muito feliz. Uma turma de gente aqui da igreja está lá. Graças a Deus por isso. Mas que todos peguem essa sabedoria para desenvolver o chamado no Senhor, não um chamado próprio. Porque muitas das vezes o nosso Deus é uma sabedoria humana que nós exaltamos além de Deus. E Deus abomina. Deus não aceita. E Deus disse, pega esses deuses de vocês aí e manda ele tirar vocês dessa agonia. Já viu o demônio tirar a agonia de alguém? Você já viu o demônio libertar alguém? Mas Deus, ele fez isso com uma resposta bem taxativa. Sabe, Tati, Pati, às vezes a pastora é um pouco dura e taxativa, as pessoas não gostam. Deus também é. Não queira estar na mão de um Deus irado. Pode passar. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, mas tão somente nos livre hoje. Querido, quantas das vezes, meus amados, que nós chegamos a dizer para Deus e dissemos assim, olha, eu estou em aperto, só hoje me liberta, por favor, eu não vou fazer mais aquilo errado, eu fiz um voto contigo, mas eu não cumpri, Deus, me perdoa, só hoje, tá? Depois eu não peco mais. Quem já fez assim? Sou uma pastora. Nossa, eu tenho coragem de dizer. Quantas vezes? Só hoje, por favor. Pode passar, queridos. E tirar os deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. Olha só, Deus não disse para eles, presta atenção, que ia livrá-los. Deus estava dando respostas duras ali. Deus estava realmente botando eles na espreita. Deus estava dizendo, agora se vire com os teus deuses que você escolheu. Deus disse, agora se vira com os teus ídolos no metade do caminho. Agora te vira com o teu orgulho, com a tua sabedoria humana, agora te vira.
Mas o que eles fizeram? Eles sabiam do Deus misericordioso que eles tinham. E o que eles fizeram? Imediatamente arrancaram os deuses que estavam com eles. Sabe, querido, muitas vezes a gente até volta para o Senhor. Muitas vezes a gente quer que o Senhor volte para a gente. Mas a gente não tem a atitude, presta atenção, a atitude de tirar os deuses estranhos do meio de nós. Nós precisamos tirar os deuses estranhos. Nós precisamos limpar e tirar os deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. Que o Senhor aí se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Sabe, queridos? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Se Deus não tivesse abreviado os dias, aonde eu e você estaríamos? Aonde nós estaríamos? Porque os nossos pecados, os nossos ídolos, muitas vezes, têm nos deixado agoniado, abatido, têm nos deixado oprimido. Querido, não é Deus que dá opressão, não é Deus que coloca doença, não é Deus que coloca ansiedade. Isso é obra maléfica. No mundo tereis aflição, é verdade. Mas nós não podemos se sentir agoniado, angustiado, oprimido. Não tem nada a ver opressão de Deus com opressão. Opressão de Deus não há uma agonia, né, de Deus que a gente sente pelo reino, do que uma opressão diabólica. A opressão diabólica tu se sente amarrado, preso. Sabe, querido, muitas das vezes eu estou orando lá em casa, eu digo, Senhor, eu só quero uma coisa, Senhor, só uma coisa eu te peço. Me alinhe com a tua verdade, porque quando eu estou no centro da tua vontade, eu sei que tu está com a tua mão sobre mim. Quando eu sair um pouquinho, os demônios alheios começam a me pegar e com certeza vão me atingir. E aí eles começaram a dizer, olha, quem vai nos libertar agora? Os amonitas estão vindo contra nós. E os amonitas, querido, tinha sido uma tribo, por que não dizer, uma geração que ainda não tinham sido vencidas. Eram os piores demônios naquela época de 18 anos que tinham se levantado como Israel. Eu não vejo diferente na época em que estamos vivendo. Eu sinto no mundo espiritual que os piores demônios foram lançados do inferno para atuar a igreja nesse tempo. É uma situação, meus amados, que quando a gente vai buscar o Senhor de verdade, a gente começa a ver como o coração das pessoas estão cheio de ídolos, como as pessoas já não se lamentam pelo pecador ou pelo seu pecado, como as pessoas, elas criam os ídolos no decorrer dos anos e elas estão carregando bagagens e bagagens que Deus não mandou carregar. E agora? Quem vai se levantar como juiz nessa época? E agora? Vamos buscar um cara famoso? Vamos buscar um cara importante? Alguém que tem uma teologia nata? Alguém que adora 24 horas? Vamos buscar esse cara. Estava acontecendo no capítulo 11, pode passar? No capítulo 11 estava acontecendo algo numa casa. Estava acontecendo algo que eu digo que um relacionamento conturbado, uma casa que estava realmente em confusão, porque o Jair, aquele 7º juiz, tinha morrido. Ele havia morrido. Só que nessa casa, que eu vou falar agora, era a casa dele. A casa dele. Ele já havia morrido. Só que no juizado dele, quando ele estava vivo nessa terra, além da esposa dele, que na época não tinha filhos, ele saiu para fora do seu casamento e arrumou um filho com uma prostituta. E esse filho se chama Jetfé. E esse filho, estava acontecendo nessa casa o seguinte, então era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Quem que vai salvar agora esse povo dos demônios? Quem vai ser o cara que Deus vai levantar agora para vencer os amonitas? Não é Jefté. Porque Jefté era o filho de uma prostituta. Jefté, olha só, ele era valoroso. Uma pessoa, para ter um valor, ela deve ter conquistado esse valor. Eu não posso dizer, olha, aquele fulano ali é um obreiro valoroso, se nada ele tinha feito no reino de Deus.
Ele tinha um título maravilhoso, valoroso. Ele possuía um valor. Ele era valoroso. A minha tradução diz valente e valoroso. Ele tinha força, ele tinha autoridade, ele tinha algo em comum, esse Jefté. E esse Jefté estava na casa de Jair, o Gileadita. E Jair já tinha morrido. Quando Jair soube que aquela prostituta estava grávida, os historiadores dizem que ele foi lá, deu um dinheiro para a mulher sumir e pegou o menino, porque ele não tinha filhos. Mas sabe o que significa a palavra Jefté? Deus abre. E quando ele botou Jefté dentro da casa dele, a madre da esposa dele se abriu. A esposa dele começou a ter muitos filhos. E a esposa dele teve 30 filhos. Diga comigo, 30. Abriu bem, né, essa madre? Deus me livre, 30 filhos hoje. 10% já é difícil. Muito difícil. 30 filhos. Estava acontecendo nessa casa aí, Jefté, a esposa do Jair estava lá, tinha 30 filhos lá dentro e tinha o filho da prostituta. Porque, pode deixar lá no início de novo, no anterior esse aí. Porque é tão estranho, né? Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, mas tinha um porém. Quantas vezes, querido, as pessoas olham para nós e acham que a gente tem um valor, elas olham para nós e percebem que nós temos um valor, mas colocam os porém. Porém, olha de onde que ela veio. Porém, tu olha, ela anda de bicicleta. Porém, ela não tem uma tecnologia da hora. Porém, você não sabe, a mãe dela foi bandida, está presa. O que vai dar com esse cara? Não vai dar nada. Porém, a mãe era alcoólatra. Eu atendi um casal essa semana que a mãe e o pai dele são alcoólatras. Esses poréns é que matam muitas vezes a gente. Ofusca o que Deus tem na nossa vida. Tudo bem que ele era filho de uma prostituta, mas ele também era filho de um juiz daquela cidade que tinha 30 filhos e que possuía 30 cidades. Cada filho legítimo de Jair tinha uma cidade para cuidar. E andava em 30 camelos. Jefté não tinha nada. Eu amo esse Deus, seu Cláudio. Seu Cláudio, eu amo esse Deus. Porque ele pega um nada e ele faz um tudo. Eu sirvo um Deus que é assim, que não está olhando o diploma, que não está olhando de onde que tu saiu. Ele não quer saber quando ele te escolheu para libertar alguém ou libertar um povo. Ele te acha, querido. Porém, ele é filho de uma prostituta. Mas foi Gileade o pai dele. Gileade fala de bálsamo, de perfume, de cura. A cidade de Gileade tinha as melhores árvores para cura. Curava os enfermos. E ele estava numa família doente. Passa o outro, Maxwell. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: tu não herdarás na casa do nosso pai, porque tu és filho de outra mulher, ou melhor, tu sai daqui, tu não tem herança com meu pai e a minha mãe, tu és um bastardo, tu és filho de uma prostituta, vai embora. Muitas vezes, querido, a vida faz isso com a gente. Muitas vezes a família faz isso com a gente. O ministério, o relacionamento. Muitas vezes situações fazem isso com a gente. Tu não tem direito, olha só. Tu está querendo ficar aqui, tu tem direito a alguma coisa? Tu é filho de um bastardo. Tu não é filho dessa mulher, o meu pai morreu. O meu pai te amava, mas nós não, vai embora. Os irmãos expulsaram eles. Que coincidência, né? José também foi expulso pelos irmãos. Vendido pelos irmãos. Parece que muitas vezes quem nos empurra para fora são aqueles que nos deviam nos amar. São aqueles que nos deviam respeitar. São aqueles que muitas vezes deviam nos apoiar, nos aconchegar. Me manda para fora. Querido, mas não adianta. Quando Deus está com a mão sobre nós, sobre esses,
Ele pode ir para fora, mas ele volta com dupla honra. Tu pode ter certeza disso que eu estou te falando. E ele foi. É interessante, pode passar, Maxwell. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Olha só, ele não foi lá no cartório e disse assim, olha, vem cá, eu sou filho de uma prostituta, mas eu também tenho a herança do meu pai. Vocês estão pensando o quê? Eu vou botar vocês tudo no cartório. Eu vou reivindicar o que é meu. Querido, quem é de Deus, o justo não se justifica. Quem é de Deus não precisa ir atrás de cartório dessa terra, porque existe um cartório no céu que está vendo todas as coisas e vai julgar a causa segundo o padrão do céu. Segundo o padrão do céu. Aleluia, essa palma é para ele, então é para ele. Aleluia. E ele foi para Tobi. Querido, Tobi é o avesso de Gileade. Tobi, eu não sei um lugar aqui, eu nem quero dizer nome, na Fumaça nem sei se tem, mas em Criciúma tem. Tobi é um lugar dos desprezados. Tobi, aliás, é um lugar que só tinha os levianos. Ele saiu da casa do pai, dali, e ele foi morar com gente que moram na rua. Você estuda depois. Tobi não tinha nada de bom. Ele foi trabalhar com os levianos, juntava-se a Jefté e saía com ele. Ele se movimentava no meio de uma gente que ele podia ser amargo, ele podia ter virado um bandido, ele foi expulso da casa do pai, ele podia se vingar de todas as maneiras. E ele foi para Tobi. Mas eu tenho certeza que eu vou te dizer, a pessoa que tem convicção de Deus que segue, Tobi não é o lugar de ninguém. Ele passou por Tobi, mas Tobi não era o seu lugar. Às vezes a gente está em lugar apertado, angustiado, oprimido, exilado, excluído. A gente se sente assim, às vezes em Tobi. Eu já me sinto assim, às vezes. Mas eu tenho certeza, porque eu tenho convicção do Senhor, que Tobi não é o meu lugar. E ele foi. E ele estava lá trabalhando com os levianos. Ele dormia na rua. A tradução hebraica, no aramaico, diz que Tobi não tinha casas. Algumas pessoas podiam ter algumas tendas. Então eu não sei. Ele saiu de uma casa confortável, rica, de conforto. E ele foi para Tobi. Deus faz isso com os escolhidos. Deus faz isso com os escolhidos. Porque nós temos que passar pela prova, dando glória a Deus. Nós somos aprovados em Tobi, mas a dupla honra está em Gileade. Quem nós vamos colocar? Agora Jefté tinha sido expulso pelos seus irmãos. 30 irmãos, com certeza um irmão daquele, bem rico, bem bonito, que era dono de camelos, dono de uma cidade, agora vai governar Israel, vai ser juiz de Israel, com certeza. Quando Samuel foi escolher o rei de Israel, ele também viu os irmãos de Davi, e ele disse, agora são esses, muito bonitos, formosos. E Deus disse assim para Samuel, ei, tu estás olhando como homem, tu estás vendo a aparência de homem, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. E porque Jefté não se condoeu, Jefté não guardou amargura. Jefté, ele não pegou e se vingou dos seus irmãos. Ele não foi atrás da sua herança por força. Ele esperou no Senhor. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Todas as pessoas que querem ultrapassar etapas na sua vida, querem conquistar as coisas por força, não espera o tempo de Deus, nunca consegue fazer a vontade de Deus. Ele esperou. Ele tinha 17 anos quando foi expulso da sua casa. 17 anos. Ele devia estar voltando aí com uns 40 anos. Pode passar, queridos. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra em Israel. Eu volto lá a dizer, os amonitas, os piores demônios, começaram a invadir Israel. Eles nunca tinham sido vencidos por juízes nenhum.
Então Deus permitiu que esses demônios, presta atenção, muita situação externa da nossa vida, ela é permitida para que Deus nos levante para uma grande batalha. E lá em Israel começou essa guerra. Os amonitas começaram a oprimir Israel. E eles ficaram com medo, por quê? Quem que nós vamos levantar? E começaram a pesquisar na cidade, e começaram a entrar. E acontece o seguinte, que não tinha ninguém que Deus tinha escolhido para levantar como juiz naquela situação. Pode passar, Maxwell. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciões de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. Pode ter certeza que é o Senhor que vai te tirar de Tobi. Aleluia. Tu não precisa querer sair dali com força, porque o Senhor vai te tirar dessa zona ruim, dessa situação ruim, dessa calamidade, dessa vergonha. O Senhor é que vai te tirar. E eles pegaram os anciões. E estudando aí, não era ancião de idade, não. Eram homens de sabedoria. E estudando também, foram 3 irmãos de Jefté lá humilhar para ele voltar. Aqueles que te humilharam vão se humilhar para que você volte para a presença deles contigo. Eu tenho isso, por que não dizer na minha vida? Eu percebo isso na minha caminhada cristã, que já vão para 25 anos. Eu percebo o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem usado situações adversas para exaltar, para falar, para mover. E eles foram lá. E eles foram lá para buscar Jefté. Sabe por quê, querido? Porque tem coisas que é para você fazer. Não é para o teu irmão, não é para a tua família. Não adianta. Tem situação que Deus vai usar, é você. E não tem problema, querido, se você está em Tobi. O que significa Tobi hoje, pastora? Não tem problema se o teu casamento está ruim. Não tem problema se tu foi humilhado. Não tem problema se tu foi desprezado. Não há problema nisso. Porque o Senhor, aquele que sai e vem, pode ir para Tobi, para ir para Gileade, pode ir para a Síria. Aquele que está marcado pelo Senhor, Deus acha em qualquer lugar. Vamos, Jefté, passa lá. Eu amo essa história de Jefté. Quem já tinha ouvido? Se você não ouviu, estuda. E lhe disseram, vem ser o nosso chefe. Vem pelejar conosco. Vem cá, eu vou te dar uma arminha, tu vai me ajudar na guerra? Não. Deus não vai te colocar paralelo com o teu inimigo, não. Deus vai sempre te colocar acima dos teus inimigos. Por cabeça e não por cauda? Por chefe. Vem chefiar, vem ser nosso chefe. Ah, querido, eu fosse você, dava um belo sorriso para esse teu irmão que está do lado. Dá um sorriso para ele. O inimigo vai te convidar para ser chefe. Mas não é chefe a favor a ele, não. É a favor do Deus que tu serve. Tu pode ter certeza disso. Para combater o bom combate. Ele vai dizer, eu largo porque eu não tenho força. Pega aí, chefia aqui. Me derruba aí. Me humilha aí. Deus é bom? Você jantou hoje? Quem jantou? Pelo jeito é um cara que não jantaram. Como é que diz o Marcos Feliciano? Ele falou uma expressão bem forte para a cara amassada aqui. O que ele... Não, sapo o quê? De sapo, dia de chuva. Hã? Sapo afogado? Não entendi, Rogério. Na enchente? Na enchente. Você está com cara de sapo que morreu afogado na enchente. Porque eu digo que é maracujá de gaveta, espremido lá que não tem mais nada. Não sei qual é a tua cara, mas está na hora de sorrir. Eu por fé nessa noite, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão em Tobi, Deus vai transportar para Gileade com dupla honra. Você pode ter saído envergonhado. Você pode ter saído maltratado. Você pode ter saído, mas você vai voltar. Tobi não é o teu lugar. Você pode estar passeando em Tobi. Deus está tratando a tua vida. Situações adversas, opressão, tristeza, agonia, exclusão. A sociedade, de repente você veio para o lado do Senhor e a sociedade te excluiu. Mas você vai voltar dando a volta por cima. Vem para ser chefe.
Vem ser chefe, para nós combater contra os amonitas. Volta lá, passa lá de novo, bota mais um. Jefte, porém, perguntou aos anciãos de Gileade. Ele não é bobo, não. Ele sabia que Deus era com ele. Ele não estava com amargura de coração, não. Mas ele tinha que fazer essa perguntinha sarcástica. Ele tinha que fazer. Olha, porventura, tu não me odiastes? Não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, agora tu viestes a mim? Só porque vocês estão em aperto? Por que tu veio? Vocês estão em aperto? É por isso, é? Lá não tem ninguém, não, para vencer com os amonitas? Vocês precisam de mim? Com certeza ele disse, eu já sabia. Eu sei o Deus que eu sirvo. O mundo dá muitas voltas. Aquele que te humilhou, aquele que te oprimiu, aquele que falou mal de você sem causa, aquele que te expulsou, aquele que não quis a tua companhia, tu pode ter certeza, por experiência própria, eles vão voltar e vão pedir a tua ajuda. Eu estou falando isso até em relação à família. Quando eu me converti, a minha família me odiou. A minha família queria ver, olha, nem sei quem, mas não queria ver eu. Eu fiquei uns 3 anos sem contato com irmão nenhum. Eu tenho um irmão chamado Rogério que passava longe de mim. E hoje é o pregador mais chato, o evangelista mais chato na palavra de Deus. Ele chega a ser chato pelo amor que ele tem por Jesus. Porque eles vão voltar e vão dizer, me ensina, me ajuda, eu preciso de ti. Deus é bom? Pode passar, Maxwell. Tá bom, eu vou. Respondeu os anciãos de Gileade. É por isso que tornamos a ti agora, para que tu venha conosco, combatas contra os amonitas, e nos seja por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Aí ele falou, vamos para o 9. Pode passar, Maxwell. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor me entregar diante de mim, então eu serei o vosso chefe. O que ele quis dizer? Eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou ser humilhado de novo, não. Eu não vou lá simplesmente por ir, não. Eu quero uma posição que Deus tem para mim. Eu também herdo do meu pai, eu tenho herança também. A minha mãe pode ter sido uma bastarda, mas o meu pai é o mesmo de vocês. Sabe, querido, isso eu trago para a conexão com Deus. Muitas vezes lá fora tem filhos de bastardos. Muitas vezes lá tem fora filho de prostitutas. Mas quando a gente vem para o Senhor, a gente é filho do mesmo Pai. E nós temos a mesma herança. E nós temos a mesma posição. Não existe lugar privilegiado para filhos. Existe lugar de filhos. E ele foi. Pode passar. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Ai, gente, eu gosto disso demais. Sai da minha casa, tu é filho de bastardo, tu não serve para nada. Nós não vamos repartir a herança. Agora depois consultar Jefté e dizer, nós vamos fazer conforme a tua palavra. Diga assim, você está passando por Tobi? Fala para o teu irmão, você está passando por Tobi? Vai chegar o dia que vão te tirar de lá, e é o Senhor. E vão escutar você. Vão dar valor à tua palavra. Porque vão reconhecer que o Deus vivo está em você. Vão reconhecer o valor. Porque eles não valorizaram. Estava escrito varão valoroso. Ou seja, homem valoroso. Mas eles não valorizaram. Mas o Senhor valoriza. O Senhor sabe quem está dentro de você. O Senhor sabe qual é a tua intenção. O Senhor sabe o amor que tu tem por Ele. E basta o Senhor valorizar. Não te preocupa com teus irmãos. Não te preocupa, querido. Muitas vezes a gente peleja, a gente sofre amargura, porque a gente fica olhando para os irmãos. Quer saber? Não olhe para o lado não, querido. Porque são tudo carne da mesma carne. Olha para cá. Alguém te vê. Alguém te vê. Alguém te vê.
e alguém te tira de Tobi hoje. Pode passar. Assim Jefte foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça, o chefe sobre si, e Jefte falou todas as suas palavras perante o Senhor. Pode deixar aí, Maxwell. Depois que ele aceitou ser chefe, depois que ele aceitou livrar Israel, depois que ele aceitou enfrentar os piores demônios, que eram os amonitas, depois que ele aceitou por cabeça, ele não embarcou num carro, não, e saiu na cidade desfilando, não. Ele não se exaltou, não. Ele sabia quem ele deveria consultar, seu Cláudio. Ele sabia que primeira coisa, ele deveria dobrar o seu joelho e exaltar aquele que é digno de ser exaltado. Muitas vezes Deus, querido, nos tira de Tobi. Deus nos coloca em Gileade. Mas sabe o que a gente faz? A gente começa a se vangloriar. A gente começa a se achar. A gente começa a achar que agora Deus era conosco e agora não tem para ninguém, eu vou vencer. E a gente não fala com o Senhor. Você sabe, queridos, eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite, eu não sei nem quem. Não tenta ir para Gileade, vencer a batalha, sem antes falar com o Senhor. Não tenta. Porque não é na sabedoria humana que nós vencemos as batalhas. Deus estava com ele, mas ele fez um altar para o Senhor. Quando Deus tirou ele da situação, a primeira coisa que ele fez foi falar com o Senhor. Deus vai te libertar desse casamento ruim. Deus vai te libertar dessas finanças. Deus vai te libertar desse relacionamento. Deus vai tirar você dessa zona vulnerável ao inimigo. Ele vai fazer, mas quem você vai falar primeiro, depois? Com quem? Sabe, queridos, eu amo vocês. Amo de paixão. Amo mesmo esse povo, essa multidão, essa turma que vem quarta-feira aqui, nos sábados. Mas, querido, não há de se comparar o quanto eu amo o meu Senhor. Não há comparação o quanto eu falo com o meu Senhor. Porque se eu não tivesse intimidade com o meu Senhor, eu vou conduzir você errado. Em vez de conduzir para o Deus verdadeiro, eu vou conduzir você para Balaíns. O Senhor te tira de Tobi nessa noite. Ele te coloca em Gileade. Nós vamos orar aqui no final. Eu tenho certeza que eles vão ministrar uma canção. E nós vamos orar. E se você está na situação de amargura, de desprezo, de esquecimento, Tobi também fala de esquecimento. De lugar que ninguém quer ir. De lugar onde está só os exilados, escondidos e refugiados. E menosprezados. Aqueles que não têm nem casa para morar. Quando eu digo casa, casa espiritual. Aqueles que não encontram um lugar em Deus. Aqueles que foram expelidos das suas casas naturais. Mas o importante é que o Senhor mandou alguém aqui nessa noite para te chamar de volta para Gileade. E você sabe de uma coisa? Se você continuar lendo a história, o Espírito do Senhor se apoderou em Jefté. E ele não montou num camelo para visitar as 30 cidades do pai. Com certeza ele andou de cavalos brancos na cidade, sendo honrado com dupla honra, porque ele foi chamado para ser chefe, não só filho, para ser chefe também dos irmãos. Deus chamou ele, mas ele passou um período lá, sem murmurar, sem reivindicar, sem chorar. É aquilo que o Feliciano pregou aqui no sábado. Quem tem que passar pelo vale, tem que passar pelo vale. E quem te tira do vale é o Senhor.